Panturrilha é literalmente um músculo onde eu vejo a maior quantidade de pessoas falando mentiras, mitos, falácias, coisas que não tem nada a ver com a realidade. Eu escuto muito comumente pessoas falando que panturrilha é genética, que se você não cresceu com uma panturrilha boa, você nunca vai ter uma panturrilha grande e hipertrofiada, ou pessoas falando pra você fazer repetições infinitas até sentir a sua panturrilha arder. Enfim, isso aí é completamente baboseira. Eu vou te explicar aqui como você vai finalmente hipertrofiar a sua panturrilha da melhor forma possível e o porquê que as pessoas dizem que panturrilha é puramente genética. Lembrando, a inserção da sua panturrilha ela é genética. Não tem como você fazer a inserção dela ser mais em cima ou mais embaixo, simplesmente porque isso sim é genética. Porém, os mecanismos de hipertrofia eles vão ocorrer igualmente como qualquer outro grupamento muscular e você pode ganhar massa muscular, tanto por meio da expansão dos sarcômeros, mas também pela criação de novas miofíbrilas. Então vamos lá, de uma forma extremamente rápida. Existem 3 músculos que compõem as panturrilhas. O primeiro é a cabeça lateral do gastrocnêmio, o segundo é a cabeça medial do gastrocnêmio e o terceiro músculo que compõe a panturrilha, como você já sabe, são sólios. Exatamente. Bom, então vamos lá. Qual que é a função principal de cada um desses grupamentos musculares? Os gastrocnêmios, tanto a cabeça lateral quanto medial, ambos vão se beneficiar de flexão plantar, que é basicamente um movimento de contração da sua panturrilha. Quando você fica na ponta do pé, você está realizando uma flexão plantar, basicamente. E o segundo movimento, que muitas pessoas não sabiam, é a flexão de joelho. Exatamente. Quando você está realizando uma cadeira flexora, uma cama flexora, você está ativando sim os seus gastrocnêmios de forma significativa, visto que é uma das funções principais deles. Então, uma coisa que vocês já devem ter percebido é que os gastrocnêmios são músculos biarticulares. Agora, os sólios, eles apenas realizam flexão plantar. Bom, temos alguns estudos provando que eles podem ser sim significativamente ativados em agachamentos, leg press, porém a função principal deles é apenas a flexão plantar. Bom, vamos lá. Visto que os gastrocnêmios são músculos biarticulares, vocês já sabem que músculos biarticulares sofrem inibição antagonista em exercícios multiarticulares. Então, consequentemente, vocês já devem ter em mente que em exercícios de panturrilha com flexão de joelho, onde o seu joelho está flexionado, os seus gastrocnêmios não vão ser ativados. Exatamente. O único grupamento muscular que será ativado será o sólio, visto que ele é um músculo com apenas uma função principal. Então é exatamente isso. Quando você realiza a panturrilha na cadeira, você provavelmente já sabia que seus gastrocnêmios não seriam ativados e que apenas os sólios seriam ativados. Exatamente. Então, a melhor forma de você ativar os seus gastrocnêmios é realizando flexão plantar com o joelho totalmente estendido. Pode ser no leg press, pode ser em pé, no Smith, não importa. Porque em flexão plantar monoarticular, ou seja, com o joelho estendido, você vai trabalhar significativamente tanto os sólios, mas tanto as duas cabeças, lateral e medial, dos seus gastrocnêmios. Bom, qual que é a diferença de ativação entre a cabeça lateral e medial dos gastrocnêmios? Basicamente, é a rotação do seu quadril. Quando você está realizando uma rotação interna de quadril, você vai ativar a sua cabeça lateral. Quando você está realizando uma rotação externa de quadril, você vai ativar a sua cabeça medial. Na prática, basicamente, quando você coloca os seus pés em direção para dentro, um com direção para o outro, um dedão apontando para o outro, você vai trabalhar a cabeça lateral, exatamente. E quando você coloca os seus pés apontando externamente, basicamente, um apontando para longe do outro, você estará ativando a sua cabeça medial. E quando os dois estão em paralelo, você vai colocar sim uma ativação significativa em ambos, porém não será o máximo recrutamento de unidades motoras para cada cabeça. Então, o que eu recomendo já seria dividir o volume entre as duas cabeças do gastrocnêmios. Então, por exemplo, se você faz 4 séries para panturrilha no mesmo treino, ou se você faz apenas 2, coloca uma em cada uma ou 2 em cada uma. Visto que mesmo treinando com rotação interna, os seus gastrocnêmios cabeça medial também serão ativados, porém com menos ênfase. Então pode ficar tranquilo em relação a isso, eles vão receber estímulos significativos, mesmo não estando trabalhando na rotação ideal para cada um deles. Bom, agora em relação ao sólio, não tem isso. Basicamente, qualquer flexão plantar já vai estar ativando significativamente ele. Bom, agora eu preciso que vocês entendam algumas coisas, e é basicamente o motivo das pessoas falarem que panturrilha é genética, panturrilha não cresce, que podem treinar, tomar bomba, nunca vão ter panturrilhas grandes. Bom, a maioria das pessoas falam isso simplesmente porque elas não estimulam corretamente as panturrilhas, elas não treinam com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, elas não realizam volume de treino ideal e elas não levam a panturrilha próximo da falha. Além do mais, elas não realizam dorsiflexão, que é basicamente o alongamento da panturrilha e é onde ela se beneficia extremamente, e apenas focam na flexão plantar. Eu já vou falar isso já, mas basicamente, olhando nesses 2 estudos que eu vou mostrar agora, aqui, podemos notar algumas coisas. Então vamos lá. Bom, primeira coisa aqui, para quem já está familiarizado com esse gráfico aqui que eu sempre mostro, que é em relação ao tipo de fibra e também a taxa de recuperação para cada agrupamento muscular, então vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma bem simples. Como vocês podem ver, existem 2 tipos de fibra, o tipo 1 e o tipo 2. Basicamente, o tipo 1 de fibra é aquelas fibras musculares que crescem mais rápido, que conseguem produzir mais força, que têm um maior potencial de hipertrofia, porém elas têm um maior potencial de dano muscular também. Enquanto as fibras musculares do tipo 2 são aquelas fibras onde são mais difíceis de gerar hipertrofia, têm uma menor capacidade de produção de força e de ganhar músculo e adicionar novas miofíbrilas, porém elas têm uma recuperação muito mais rápida, elas são menos suscetíveis ao dano muscular. Bom, como vocês podem ver aqui, o músculo com a maior quantidade de fibras do tipo 2 é o sólio. Então é literalmente isso, o sólio da sua
sua panturrilha é o músculo mais difícil de ser hipertrofiado, simplesmente porque ele é fibras tipo 2 dominante. Então ele vai ser o músculo mais difícil de ser hipertrofiado, por isso que é normal você não conseguir dar um volume para a panturrilha tão rapidamente e nem em tantas proporções. Porém, os gastrocnêmios, eles já estão no meio da tabela. Por exemplo, eles são mais fáceis de ser hipertrofiados do que o glúteo máximo, ou os seus trapézios, eretores de espinha. Enfim, eles são mais compostos por fibra do tipo 1 do que o sólio. Então, qual que é o sentido de você enfatizar o sólio, visto que eles são muito mais difíceis de crescer, além do que eles já são também trabalhados em exercícios de gastrocnêmios. Então, seu objetivo é apenas focar em gastrocnêmios e os sólios já crescerão suficientemente, eles já receberão o estímulo necessário. Bom, então é basicamente isso. Seus gastrocnêmios conseguem sim hipertrofiar tranquilamente, basta você treinar da forma correta, assim como eu vou falar posteriormente. Agora aqui, em relação à taxa de recuperação, o quão rápido eles se recuperam. Você pode ver que os músculos mais suscetíveis ao dano muscular e mais demoram para se recuperar é o peitoral, bíceps e tríceps, enquanto os mais rápidos para se recuperar e menos suscetíveis ao dano muscular, aquele que você pode alocar um maior volume, maior intensidade, é quadríceps e panturrilha. Exatamente, esses grupamentos musculares você pode trabalhar com uma frequência maior, um volume de treino maior e uma intensidade maior, porque eles vão muito provavelmente se recuperar tranquilamente antes do seu próximo treino, principalmente se você está treinando com alta frequência. Então a primeira coisa aqui que vocês devem ter em mente é que você sim pode, em vez de fazer um volume de 6 a 8 séries por semana para panturrilha, subir esse volume para 8 a 12. Exatamente, também não é muito necessário mais que isso, porque volume é uma métrica decrescente, a cada série que você faz ela seria menos estimulante do que a série anterior, então seria muito mais inteligente você manter um volume de 8 a 12, 8 a 10 ou 6 a 8 sem problema nenhum, simplesmente porque o ponto principal, aquilo que realmente é importante é a sua frequência de treinos. Se a sua panturrilha estiver sendo treinada mais do que 2 vezes por semana, tranquilo. Se possível, coloque ela para ser treinada dia sim e não, ou 3 vezes por semana, se preferir. Então basicamente é isso. Bom, eu já tenho um vídeo, inclusive é o vídeo mais visto do meu canal, explicando como você pode treinar a panturrilha de uma forma maximizada, então eu vou resumir aquele vídeo de não sei quantos minutos em 30 segundos, porque a maioria de vocês eu sei que já assistiram. Bom, a panturrilha ela se beneficia muito de dorsiflexão. Exatamente, o que é dorsiflexão? Basicamente é o alongamento da sua panturrilha, é o movimento contrário de flexão plantar. Flexão plantar você contrai a panturrilha, dorsiflexão você alonga. Seu único objetivo aqui é maximizar a dorsiflexão. Exatamente. Pensa que você deve alongar o máximo em cada repetição. Exatamente, não é para você descer um pouquinho, alongar um pouquinho e subir novamente. Não, esse é justamente o contrário que você não deve fazer. O que você deve fazer é alongar o máximo possível e melhor ainda seria você segurar por de 2 a 5 segundos no pico de alongamento ali, basicamente fazer um dead stop com o alongamento máximo durante 2 a 5 segundos antes de realizar cada repetição. E você não precisa realizar tanta flexão plantar. Subir até o neutro já está extremamente ok, visto que após o neutro, quando você realiza flexão plantar após o neutro, basicamente 0 graus de flexão plantar, você estaria perdendo alavancagem nos seus gastrocnêmios. Então, se você quer focar 100% o estímulo para o gastrocnêmio e também para os sólios, porque os sólios serão altamente estimulados com dorsiflexão, basicamente parciais alongados ali para sua panturrilha, a ideia mais inteligente seria mesmo você alongar o máximo possível e subir apenas até o neutro. Então, basicamente é isso. Eu já falei isso no vídeo sobre panturrilha anteriormente, então provavelmente muitos de vocês já assistiram. Outra coisa muito importante é você trabalhar com cargas altas, exatamente. Como panturrilha é um músculo com muitas fibras do tipo 2 e aquelas que são mais dificilmente ativadas, você deve sim aumentar a sua ativação voluntária para consequentemente aumentar o recrutamento de unidades motoras. Como você aumenta a ativação voluntária? Trabalhando com cargas altas para baixas repetições. Então coloca um peso bem pesado aí mesmo para fazer você chegar até a falha entre 4 a 8 repetições. Foque nesse range de repetições em vez de focar de 8 a 15, 8 a 20, 10 a 25, assim como eu vejo pessoas treinando panturrilha, simplesmente porque isso apenas vai acumular as mesmas 5 repetições estimulantes do que acumularia uma série dessa aqui, porém com a ativação voluntária muito maior. Então panturrilha deve ser treinado com cargas altas mesmo, para 4 a 6, 4 a 8 repetições e com múltiplas séries, basicamente de 2 a 5 séries por treino a depender da sua divisão. 2 seria o mínimo tanto para full body e para upper lower e 5 seria o máximo para upper lower ou divisão metade do corpo. Se você está realizando full body, o máximo seria 3 a 4. Mas eu recomendo você realizar por treino, se você faz um full body de 2 a 3 séries para panturrilha, e se você faz um upper lower, eu recomendo você ficar de 3 a 5. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo e o porquê que a maioria das pessoas falam que panturrilha é apenas genética, e agora vocês finalmente aprenderam a como maximizar o estímulo para sua panturrilha. Claro, ela é um músculo que vai demorar mais para crescer, porém não significa que ela não cresce, ela pode crescer assim como qualquer outro grupamento muscular, porém deve ser treinado da forma correta. Se você não estimular ela suficientemente, ela nunca vai crescer mesmo, você nunca vai ver resultados de panturrilha. Bom, e se você quer ter acesso ao meu e-book gratuito, pode ir aí nos comentários, simplesmente porque você vai receber o acesso a um e-book onde eu te explico qual é o melhor exercício para cada grupamento muscular, baseando-se na mecânica, no perfil de resistência, enfim, realmente tá bem completinho e com ilustrações e é tudo baseado em ciência. E se você também quer ter acesso ao meu guia educacional de hipertrofia, onde eu posto conteúdos frequentemente novos e onde você vai pagar apenas o preço único e mesmo assim vai ter as atualizações de conteúdo semanal, mensal, quinzenal, enfim, basta você também ir aí nos comentários fixados ou na descrição, porque realmente tá com uma promoção absurda. Então adquira
adquira antes que eu suba o preço novamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido muita coisa. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso é muito importante, é a única forma de retribuir com o meu trabalho e também ajudar outras pessoas que estão provavelmente sofrendo com o mesmo problema que você. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando até aqui. Esse aqui é só o começo, basicamente. O Treino à Base da Ciência é uma revolução que só está começando agora e eu tenho certeza que todo mundo, literalmente todo mundo daqui a algumas décadas vai treinar da mesma forma como eu estou explicando hoje. Então tamo junto, rapaziada, obrigado pelo apoio, é nóis.